Voltamos a falar sobre eleições 2020. Estou aqui no Fórum Eleitoral, que compreende Rebouças e Rio Azul. Comigo está aqui o Marco Canever para trazer informações. Passado, Marco, todo aquele processo da eleição em si, né? Nós caminhamos agora para a reta final, que seria a diplomação dos eleitos. É isso, Marco? Boa tarde. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a vocês que nos assistem. As eleições terminaram no dia 15 de novembro, né? Houve a divulgação dos resultados. Esse resultado ficou exposto durante o prazo de 3 dias para que qualquer pessoa viesse e apresentasse alguma contestação. Aqueles boletins de urna, que são o resultado da eleição, que toda a urna emite no final da votação, ficaram expostos. Várias pessoas vieram aqui até o Fórum Eleitoral, que nesse espaço de tempo teve que obrigatoriamente permanecer aberto no horário normal de expediente, do meio-dia 7, para que qualquer pessoa viesse verificar esses dados. E não houve impugnação, não houve nenhuma reclamação contra o resultado que a Junta Eleitoral divulgou e, portanto, os eleitos foram proclamados. O que é a proclamação dos eleitos? O resultado da Junta Eleitoral se tornou definitivo, os eleitos agora são eleitos definitivamente. Agora, em virtude da pandemia, parece que é uma questão de diferenciação no prazo para julgamento das contas, mas isso não interfere que eles sejam diplomados, os eleitos, é isso? Exatamente. O próximo passo, o último passo que a Justiça Eleitoral dá no processo eleitoral é a diplomação dos candidatos eleitos, que basicamente é a emissão de um documento que diz quem é a pessoa apta a assumir o cargo lá no dia 1º de janeiro, perante a Câmara de Vereadores. Os vereadores, os prefeitos e vice-prefeitos eleitos de Rebouças e Rio Azul. Então, esse é o último documento expedido pela Justiça Eleitoral que habilita essas pessoas a assumirem essa função pública. A posse é que se dá lá na Câmara Municipal, no Legislativo Municipal. Certo. E esse ato, esse rito de diplomação tem data para ser realizado e também tem data limite para apresentar essa prestação de contas, né, Marcos? Sim. A prestação de contas deve ser apresentada por todos os candidatos, eleitos e não eleitos. E existe um prazo limite que é o dia 15 de dezembro. Então, tanto candidatos eleitos quanto os candidatos não eleitos precisam apresentar as contas. Os eleitos, para serem diplomados, precisam apresentar as contas. Não precisa julgar esse ano. Antigamente, nas eleições anteriores, era necessário primeiro julgar as contas. Esse ano não, em razão da pandemia, em razão da mudança do prazo das eleições, de vários prazos, houve menos tempo hábil. O prazo limite para apresentar dia 15 e dia 18 é o prazo limite para diplomar. Então, a própria emenda constitucional que foi aprovada e adiou as eleições também previu que basta a apresentação das contas, o julgamento será feito até, se eu não me engano, março do ano que vem. Bom, e mesmo aqueles, você falou que não foram eleitos, mas mesmo aqueles que porventura desistiram na candidatura, também tem que apresentar as contas. Sim, todo mundo que em algum momento foi candidato precisa apresentar as suas contas. Nós tivemos em Rebouças e Rio Azul uma renúncia em cada município. Candidatos a vereadores desistiram da corrida eleitoral. Esses candidatos também precisam apresentar as suas contas. A não apresentação de contas gera que tipo de implicação? Ela gera uma implicação de falta de quitação eleitoral, mas é uma situação um pouco mais grave, já que se o candidato não apresentar as suas contas, ele fica impedido de eu ter essa quitação durante o período do mandato inteiro para o qual ele estava concorrendo, ou seja, ficar com 4 anos de pendência com a Justiça Eleitoral. Então é uma irregularidade que vai causar um prejuízo maior para esse candidato, para esse eleitor. Ele fica com uma pendência bem incômoda. Tá bom, mas até esse dia 26 de novembro, tanto Rebouças quanto o Rio Azul, os eleitos, mesmo não eleitos, ninguém apresentou as contas ainda. Não, ainda não, porque existe uma série de burocracia envolvida. Tem que encerrar a conta bancária, se teve sobra tem que transferir, tem que elaborar uma série de relatórios e preparar uma série de documentações para apresentar à Justiça Eleitoral. Então é normal esse prazo. Nós sempre tivemos
as apresentações em cerca de 20 dias após as eleições, então a gente realmente está no prazo esperado. Conversando com as contadorias responsáveis, né, são contadores que fazem essas contas para os candidatos, eles preveem que tanto eleitos quanto não eleitos apresentarão essas contas até a semana que vem. E essa apresentação é entregue presencialmente aqui no fórum ou online por causa da pandemia? Ela é mista, né? Ela é feita metade online, através de um programa da Justiça Eleitoral, que é o SPCE. Os contadores enviam pela internet os relatórios e documentos mais pesados são entregues fisicamente no cartório, mediante agendamento, entrega num pendrive. A diplomação, o ato deve ocorrer provavelmente no fórum aqui em Rebouças mesmo. Existe uma previsão, ainda não confirmada, de que não será online, será presencial essa diplomação, cerimônias separadas por município para evitar aglomeração e com limitação de presença tanto de convidados quanto de autoridades, apenas os eleitos, as autoridades envolvidas com o pleito diretamente, né, a Junta Eleitoral, o Ministério Público, que há a previsão de que eles compareçam, né? Mas maiores informações serão divulgadas em breve, justamente porque essa data da diplomação ainda não foi agendada, né? Era praxe, quando se proclama os eleitos, agendar já a diplomação, mas como existe toda esse entrave de apresentação das contas como necessidade para ser diplomado, ainda não temos essa data. Marcos, só para finalizarmos, passada a eleição, aquele índice de abstenções ficou dentro do que vocês previam, ainda mais agora com a questão da pandemia, seja para Rebouças quanto para Rio Azul? Em Rebouças ficou na média, né? Na média paranaense, 15% de abstenção, né? Ou seja, 15% dos eleitores aptos a votar não foram votar. Já em Rio Azul aconteceu algo de 10%, né? Ou seja, bem abaixo da média paranaense. Então foi menor do que o esperado, sim. As pessoas foram votar foram votar nessa eleição, né? A expectativa pessoal minha era de algo em torno de 30%, mas isso realmente não aconteceu. Bom, e a questão para aquele eleitor que não pôde votar e não justificou, como é que funciona agora, Marco? Bom, primeiro, é bom lembrar que maiores de 70 anos não precisam fazer nada. O voto para eles é facultativo, portanto, eles não eram obrigados a votar. Se não votaram, não precisa fazer nada. Menores de 70 anos, né, ou seja, entre 18 e 70 anos, se não votou, tem que justificar. Essa justificativa, se não foi feita no dia da eleição, lá na urna ou pelo aplicativo, que até apresentou grande instabilidade no dia, agora ela precisa ser feita em até 60 dias pós-eleição, ou seja, 14 de janeiro. Então, o eleitor, se você não votou, lembre-se de justificar. Essa justificativa é feita pela internet agora ou pelo aplicativo e-título. É importante salientar que, nesse caso, é necessário apresentar uma razão, né, uma justificativa ao juiz eleitoral que vai analisar isso.